ela não é uma lei que vai ser muito bem aplicada. Eu continuava tendo a grande vinda de escravos para cá, o Brasil. Ali em 1830 eu tinha cerca de 60 mil escravos por ano chegando no Brasil. A Inglaterra começa a pressionar o Brasil por um posicionamento. O Brasil vai tomar esse posicionamento, que é a Lei Feijó. Muito cuidado, que essa Lei Feijó, ela não é criada para que a Inglaterra visse que o Brasil criou uma lei. Não. A Lei Feijó, ela é de fato criada para abolir o tráfico de escravos. Esse era o objetivo. Ou seja, basicamente, a aquisição de escravos e o tráfico de escravos e a presença de escravos vindos da África seriam considerados como crime. Se você estivesse traficando escravos, você seria um criminoso. Se você estivesse comprando também, você seria um criminoso. Estivesse fazendo parte ali daquele esquema do tráfico. Então, o Brasil, ele cria essa lei com uma proposta de fato de acabar com o tráfico, até porque tem uma grande pressão da Inglaterra. Mas não é para a Inglaterra ver. A lei, ela não perde a funcionalidade, ela não perde a força porque foi só para a Inglaterra ver. Não. Na letra da lei, o objetivo era de fato acabar com o tráfico de escravos. Só que por que perde força? Porque quem comanda as regras do Brasil, quem comanda o Brasil naquele momento, gente, é uma elite agrícola, é uma elite, né, de proprietários de terras que tinham escravos. Então a gente começa a ter uma grande pressão de proprietários para enfraquecer essa lei. Os proprietários começam a falar, cara, isso é loucura, a gente vai ser prejudicado. Se vocês fazem isso do dia para a noite, vocês acabam com a nossa economia e acabam com a gente. Então aquela galera que está comandando ali desde o processo de independência do Brasil, eles se incomodam e se posicionam contra essa lei. É por isso que essa lei perde força. É por isso que essa lei se torna uma lei para inglês ver. Mas inicialmente o objetivo não era para a Inglaterra ver, era de fato para acabar com o tráfico. Mas por conta de uma elite que domina a política brasileira, ela acaba perdendo força. E aí, o projeto em 1837 era para reformar essa lei. Em 1837, o Marquês de Barbacena, ele propõe um projeto, basicamente, para reformar a lei. E o que essa reforma dessa lei, ela diria? Basicamente, essa lei que reprimia o tráfico, ela seria reformulada, ela seria revogada de acordo com um projeto de Marquês de Barbacena em 1837. Ela seria revogada, seria reformulada, não passaria a ser considerada mais crime o tráfico de escravos e todos os que tivessem cometido crime, tivessem sido julgados, seriam anistiados. Ou seja, todo o passado até então, de 6 anos que já tinha se passado, seria esquecido, seria deixado de lado. O Senado aprova, mas a Câmara vai brecar, não vai passar. Só que isso aqui é a ponta do iceberg. Por quê? Porque apesar do Senado e da Câmara não aprovar as mudanças e a reformulação, porque era de certa forma absurdo, em 1837, nesse mesmo ano, você sabe que a gente está na fase, num período regencial, e é a fase em que há uma grande aglutinação, uma junção de grupos que eram contra o fim do tráfico de escravos. Esses grupos se juntam, esses grupos ganham força, esses grupos ganham espaço, e esses grupos passam a comandar a política brasileira. É isso mesmo que você está pensando. Esses grupos fazem parte daquela fase chamada de regresso conservador. Olha só o que está acontecendo. Então, esses grupos que eram proprietários de terra, que pressionavam pelo fim da proibição do tráfico, agora em 1837, eles se juntaram, ganharam força e ocuparam ali a política brasileira com um regresso conservador comandado por Araújo.